em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós vamos já lermos juntos, estudar juntos, dos versos 14 a 47. Vou aproveitar que ela saiu, vou tirar isso aqui. Depois eu coloco de volta. Atos, capítulo 2, dos versos 14 a 47. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós já vamos ler juntos, tá bom? Então, eu espero que vocês se lembrem que algumas semanas atrás, nós começamos a estudar juntos acerca de como deve ser uma igreja que deseja ser verdadeiramente unida, que deseja verdadeiramente servir como deve ser e que deseja também crescer como deve crescer. Esse é o tema para o nosso ano aqui em Cliff Oak Church. Unidos, servindo, crescendo. Esse é o tema para o ano aqui para nós. Então, naquele primeiro sermão, nós vimos juntos, à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 1 a 8, 3 ensinamentos que nós tiramos daquele texto, importantíssimos para a igreja. Primeira coisa, que Cristo é a pessoa mais importante da igreja. Segundo, que o Espírito Santo é o poder mais importante da igreja. E que, terceiro lugar, missões, ou pregar, espalhar, falar das boas novas do Senhor Jesus Cristo, essa é a missão mais importante da igreja. Nós aprendemos essas 3 lições, então. Eu espero que vocês já tenham percebido que nós devemos, de uma vez por todas, não só aprender, mas praticar a centralidade da pessoa de Cristo e o poder do Espírito Santo para nos capacitar a sermos a igreja que Ele quer que sejamos. Então esse é o centro, Cristo é o centro de tudo isso, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Criador de todas as coisas, por meio dEle todas as coisas foram criadas, é por Ele que vivemos, é por Ele que servimos, é por Ele que crescemos, é por Ele que evangelizamos e por Ele somos salvos. Então que nós possamos entender isso de uma vez por todas. Então, eu gostaria de ler com vocês, e eu vou ler por partes, para a gente poder entender juntos qual é a proposta para hoje. Então, Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Depois, então, da descida ou da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, então, Pedro começa a pregar, porque aconteceram algumas coisas ali, esse não é o foco dessa noite, eu quero focar na pregação de Pedro, e não no que aconteceu em si naquele momento, mas eu quero ler com vocês, Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima dos céus e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O céu se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, tem-se dito, tem se tentado, tem se falado muito em diferentes maneiras e diferentes estratégias para atrair o povo para a igreja nos dias de hoje. Nunca se falou tanto em estratégia, nunca se falou tanto em diferentes maneiras para atrair o povo para a igreja, nunca se falou tanto em fazer coisas diferentes para atrair o povo à igreja, como se o culto público fosse para o povo. Quando, na verdade, o culto que nós estamos prestando aqui é um culto para Deus. O culto não é para o povo é que vem cultuar a Deus. Precisamos entender isso. Mas nunca se falou tanto em como fazer para que o povo venha. Como fazer para que o povo venha. Mas muitas pessoas, por exemplo, eles vêm na igreja ou eles vão à igreja por causa dos milagres. Ou eles vão por causa dos milagres ou em busca de um sentimento bom. Eu vou à igreja porque eu me sinto bem.
Se você vai à igreja para se sentir bem, eu te digo que você está errado. Você não vai à igreja para se sentir bem. Na verdade, quando você ouve o evangelho, esse evangelho que você ouviu precisa gerar dentro de você um rebuliço tal que você não se sinta bem. Mas que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo, que aí sim você vai sair daqui bem. Mas não porque você ouviu o que você queria ouvir, mas porque você ouviu o que você deveria ouvir, para que você se arrependesse e cresce no Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto. E apesar de os milagres atraírem as multidões, ele não gera transformação. O que gera transformação é a palavra de Deus pregada, é a palavra de Deus ouvida. Apesar de coisas extraordinárias atraírem multidões, quem salva, quem transforma, quem faz tudo isso é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que Pedro fez foi esclarecer que aquele milagre que havia acabado de acontecer era o cumprimento de uma profecia. E o próprio Senhor Jesus prometeu que ele iria e enviaria quem? O Consolador, que é o próprio Espírito. E essa profecia que foi citada aqui no livro de Atos, que nós já lemos, não vai precisar ler de novo, ela que se encontra no capítulo 2 do profeta Joel, dos versos 28 a 32. E Pedro começa dizendo que aquilo que aconteceu, que aqueles homens de vários lados, de todos os cantos aos arredores estavam ali, falavam diferentes línguas, mas eles ouviam a pregação do Evangelho em sua língua, em sua própria língua, e não em línguas estranhas, talvez estranhas para eles, mas não para as pessoas que estavam ali. Então, para quem usa esse evento para falar ou para explicar sobre línguas estranhas, esse não é o caso. Esse absolutamente não é o caso. O que Pedro diz é que, aliás, o que o texto diz, desculpe, é que cada um entendeu em sua própria língua, não é isso? E Pedro aqui, e alguns começaram a zombar, falaram, esses homens devem estar bêbados. E Pedro diz, não, isso não é resultado de embriaguez. Isso, na verdade, é uma profecia que foi cumprida. E essa profecia, esse derramamento do Espírito quebraria também muitas barreiras. As barreiras, por exemplo, entre o gênero, porque a profecia diz que filhos e filhas profetizariam. Quebrou também o preconceito etário, diz que jovens teriam visões e velhos teriam sonhos. O preconceito social, servos e servas receberiam o Espírito Santo e então seriam capacitados por ele. Então nós notamos aqui, de novo, que o padrão central do sermão de Pedro é o Senhor Jesus Cristo. Não é o evento em si, mas é o que Cristo fez. Amém? E aí ele continua. Ele começa então a discorrer o seu sermão. Nós vamos discorrer com ele o sermão e ele vem colocando aqui os pontos que nós vamos acompanhar com ele. Primeiro ele fala sobre a vida de Cristo. O verso 22, a partir do verso 22, ele diz o seguinte: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro ressalta que Jesus foi aprovado por Deus, vivendo de maneira digna, pura, santa, extraordinária, obedecendo ao Pai tudo o que lhe foi ordenado, e tudo o que ele fazia era conhecido por todos. Tudo o que Cristo fazia era conhecido. Assim precisa ser a nossa atitude como igreja. Nós precisamos pregar as boas novas de Cristo. Tudo o que ele fez, tudo o que ele faz, precisa ser conhecido por todos. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que os outros pregadores fazem, mas é o que Cristo fez e o que Cristo faz. Isso é que deve ser ensinado, isso é o que deve ser pregado, isso é o que deve ser vivido. Pedro ressalta para a vida de Cristo. Olhem para esse homem, olhem para Cristo, esse que vocês crucificaram, olhe para ele. E aí Pedro vai para a morte de Cristo, no verso 23. Verso 23 ele diz: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram
pregando na cruz. O mataram pregando na cruz. Depois Pedro deixou claro: olhem para esse homem que viveu de maneira digna. Agora, lembre-se que esse homem era puro, esse homem não tinha culpa, esse homem não era digno de ser crucificado, mas mesmo assim vocês o fizeram. Mas na verdade, não foi vocês que o fizeram. Não, vocês foram usados apenas como instrumentos para isso, porque isso era do pré-conhecimento de Deus. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, foi para isso que Cristo veio ao Calvário, desculpe, explicitamente para morrer na cruz do Calvário. Por quê? Por amor de nós. Por amor de nós. Então ele deixa muito claro isso, que a crucificação de Cristo não foi um acidente de percurso. A crucificação de Cristo não foi nem sequer injustiça. Se nós olharmos com os olhos humanos, nós vamos olhar: poxa, mas foi um homem puro, foi um homem santo, foi um homem sem pecado que foi crucificado. Se nós olharmos com esses olhos humanos, nós diríamos que sim, que foi injusto o que aconteceu com Cristo. Mas se nós olharmos e entendermos com os olhos espirituais, nós vamos ver que não, que ele não era, na cruz ele não estava puro, ele não estava injusto, porque ele levou sobre ele os nossos pecados. Então ele foi crucificado pelos nossos pecados. Então é assim que nós precisamos enxergá-lo. Aquele que não tinha pecado, morreu por causa do meu pecado. E é isso que Pedro chama atenção na morte de Cristo. A crucificação não significou a derrota de Jesus. Pelo contrário, isso significou a sua exaltação. Porque depois da crucificação, ele ressuscitou e foi exaltado. Nós precisamos saber que Jesus não foi crucificado por causa da traição de Judas. Nós precisamos saber que Jesus não foi crucificado porque os judeus o entregaram, ou porque Pilatos lavou as suas mãos. Cristo foi crucificado por causa do pecado. Cristo foi crucificado porque Deus repudia o pecado. E eu e você não teríamos condições nenhuma de nos redimir com Deus se não fosse por intermédio de Cristo. Por isso Cristo morreu, por causa do pecado. E Pedro segue em diante. Então ele fala da vida, fala da morte e agora ele fala da ressurreição. A partir do verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento e colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Irmãos, essa é a mensagem da cruz. E muitas vezes nós estamos apáticos e indiferentes à mensagem da cruz. Por quê? Porque no nosso pecado, na nossa vida, na nossa mente, muitas vezes vazia ou então muito cheia de coisas do mundo ou de pensamentos mundanos, nós simplesmente estamos apáticos a essa mensagem. Nós queremos tudo, nós desejamos tudo, menos conhecer a Cristo como Ele realmente deve ser conhecido. Nós desejamos tudo, menos servir a Deus como realmente devemos servir. Nós desejamos tudo, menos ser unidos em Cristo, por Cristo, com Cristo, como deveremos ser. Cristo não está morto. Ele está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Obrigado. Está vendo a apatia? A apatia é essa mensagem? Essa é a apatia da mensagem. Por quê? Porque nós não nos empolgamos mais sobre isso. Nós não esperamos mais com aquele senso de
urgência o que Ele nos prometeu. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Nós não esperamos mais com entusiasmo. Nós só vivemos um dia depois do outro, por isso a igreja está apática. Cristo não está morto. Cristo triunfou sobre a morte, derrotou o pecado e desfez as obras do maligno. Quarta coisa, a exortação e o senhorio de Cristo. Veja o que diz os versos 33 em diante. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Portanto, que todo Israel fique sabendo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, amém. Então, ao consumar a sua obra no mundo, Cristo voltou para casa. Cristo voltou para casa. Voltou para a direita do Pai, mas comissionou os seus discípulos e comissionou a sua igreja a pregar o evangelho a toda criatura. Então, se desejamos verdadeiramente sermos uma igreja unida, que serve e que cresce, nós precisamos obedecer o Senhor Jesus. Ele mandou: ide e pregai. Ide e pregai. Ide e ensinai tudo o que eu lhes ensinei, não foi? Por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Ah, porque Deus quis assim, é verdade. É verdade também. Por que nós estamos aqui hoje? Eu vou tomar água e sentar aqui até vocês me responderem. Ok, essa seria a segunda resposta. Obrigado, pastor Kleber. Mas antes disso, exatamente, porque alguém nos pregou, porque alguém nos ensinou, porque alguém me discipulou, porque alguém pregou para mim, porque alguém pregou a você, porque alguém discipulou a você. É por isso que nós estamos aqui. E isso tudo começou aqui, na igreja de Atos. O Senhor Jesus Cristo volta para casa, volta para os braços do Pai, volta para de onde Ele veio. Ele é exaltado à direita do Pai e comissiona, mas antes disso Ele comissiona os seus discípulos: ide e pregai, vai e ensina. E aqui mais para frente nós vamos ver que a igreja, ela ficou firme no ensinamento de quem? Dos apóstolos. É por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque a igreja, mesmo sendo perseguida, a igreja mesmo cheio de lobo em pele de cordeiro dentro da igreja, pregando heresia, pregando mentira, a igreja continua firme. Por quê? Porque a Bíblia promete e ela cumpre, e ela diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não vai prevalecer. O diabo não vai ser derrotado, irmãos. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso de uma vez por todas. Cristo já fez toda a obra consumada. Ele mesmo disse: está consumado. Está consumado. Então, se nós desejamos exaltar o Senhor, desejamos então estar debaixo da sua ordem, debaixo da sua vontade. Nem mesmo o Espírito exalta a si mesmo. Nem mesmo o Espírito de Deus exalta a si mesmo. O Espírito Santo nos leva a exaltar a Cristo. A Cristo. Tá, esse foi o sermão. Esse foi o sermão de Pedro. Agora nós vamos ver o resultado desse sermão. Vamos continuar lendo o texto e vamos ver o resultado desse sermão. Dos versos 37 a 41. Então lembrando, Pedro vem e expõe o evangelho. Ele fala da vida, ele fala da obra, ele fala da morte e fala da ressurreição de Cristo. Isso é o evangelho, amém?
Você precisa saber dessas 4 coisas. Você quer pegar o evangelho? Você precisa saber dessas 4 coisas. Você precisa conhecer Cristo. Você precisa falar da vida dele, você precisa falar da obra dele, você precisa saber da ressurreição, aliás, da morte e da ressurreição de Cristo. Você precisa ter certeza dessas 4 coisas. E que tudo isso, o motivo dele ter vindo, o motivo dele ter vivido, o motivo dele ter morrido, o motivo dele ter ressuscitado, é por causa do pecado, por causa do meu, por causa do seu pecado. Isso é o evangelho que nós temos que transmitir. Estão vendo que não é um milagre? Estão vendo que não são os prodígios? Os prodígios podem ser ferramentas. Os milagres são ferramentas para atrair, mas não são eles que salvam. E é isso que o Senhor Jesus mandou nós fazermos. Ide e faz o quê? Ide e pregai o evangelho. A vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo. E agora nós vamos ver então qual é o resultado desse sermão. Qual é a eficácia desse sermão? O que isso gerou nas pessoas? E aí, aqui está o meu apelo. O que é que esse sermão vai gerar em nós? O que esse sermão de Pedro gera em nós? O que é o que o sermão gera ou deve gerar nas pessoas que o ouvem? Verso 37 a 41. Vocês estão acompanhando comigo, né? Onde é que eu estou? Atos capítulo? Obrigado. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 37. Vamos lá. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O que faremos então? E Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse é o resultado do sermão: arrependimento. Porque os seus ouvintes entenderam a mensagem do evangelho. E eles aceitaram essa mensagem e entenderam que Cristo morreu pelos nossos pecados. O resultado desse sermão. Nós ouvimos, de novo, muitas mensagens hoje em dia falando a respeito de toda a sorte de bênçãos que temos em Cristo Jesus, não é verdade? Ouvimos muito acerca disso. E eu não discordo, porque em Cristo nós temos mesmo muita sorte de bênção. O que não podemos concordar é com a maneira que isso nos tem sido colocado. Isso tem sido colocado da maneira seguinte: todas as pessoas podem desfrutar das bênçãos de Cristo. Todas, absolutamente todas as pessoas podem desfrutar das bênçãos de Cristo sem renunciar a nada. Sem renunciar a nada. Aí é aqui onde está o perigo. Concorda? Porque nós vimos aqui no sermão de Pedro, citando o profeta Joel, que ele disse que quem é que seria salvo? Aquele que invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor. Então aqui está o perigo. Nós não podemos pregar um evangelho ecumênico. Ecumenismo não pode fazer parte da igreja de Cristo, não pode, não deve e não vai fazer. Ecumenismo não faz parte da igreja de Cristo. Entretenimento, muito menos. Irmãos, o que nós precisamos entender é que o verdadeiro evangelho, ele nos confronta. O verdadeiro evangelho, ele nos confronta. Spurgeon diz, C.S. Lewis também depois citou a mesma coisa, dizendo que o evangelho é um leão preso em uma jaula. E que quando você abre a jaula desse leão, quando você prega o evangelho, esse leão sai e despedaça quem está ao redor. É isso que o evangelho faz conosco.
ou que deveria fazer conosco. Por quê? Porque o Evangelho traz à luz que somos pecadores, o Evangelho traz à luz que Cristo é o único santo, o Evangelho traz à luz que só Ele pode salvar, o Evangelho traz à luz que somente Cristo salva. Então por isso que não cabe ecumenismo nem entretenimento na igreja. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus, somente Cristo nos leva a Deus. Não são todos os caminhos que trazem salvação, mas somente Cristo traz salvação. Somente Ele e somente o nome dEle tem poder para salvar. Está vendo como não cabe ecumenismo aqui? Está vendo como não cabe entretenimento? O verdadeiro Evangelho nos faz refletir sobre os nossos pecados e principalmente, gera em nós arrependimento. Arrependimento. A pregação que Pedro fez aqui gerou nessas pessoas um profundo arrependimento e uma profunda urgência. Veja a pergunta que eles fizeram: e agora? O que nós faremos? Eles entenderam a mensagem, falaram: e agora? Nós colocamos o próprio Cristo na cruz, e agora? E Pedro diz o quê? E agora? Arrependam-se. Mas não arrependam-se somente desse pecado, porque isso já fazia parte. Arrependam-se de todos os pecados. Arrependam-se dos seus pecados. A pregação eficaz, o sermão eficaz é aquele que é claro em suas exigências. Porque o sermão não é meu, o sermão não é do pastor Kleber. A mensagem não é minha, a mensagem não é do pastor Kleber, a mensagem é da Bíblia. É por isso que nós não podemos cair no erro de falar o que nós achamos que a Bíblia diz. Nós precisamos declarar, nós precisamos pregar o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho a respeito de, é o que ela me diz. A pregação eficaz, ela é clara nas exigências. Nós não podemos negociar com o pecado. Você tem negociado com o pecado? Nós temos negociado com o pecado? Nós não podemos fazer isso. Hoje, nós vivemos nessa época em que as pessoas estão insensíveis ao pecado. Tudo pode. Absolutamente tudo pode. Não, mas está tudo bem, a gente dá um jeitinho ali, porque o que importa, na verdade, é o meu coração, não é verdade? Não, não importa não. Porque se você seguir, a Bíblia diz, é bem clara a respeito do seu coração. Vai procurar o que a Bíblia diz a respeito do seu coração, você vê. Eu não vou falar não, você vai procurar. Vai procurar, vai lá no Google, no teólogo Google, não é, pastor Kleber? Vai lá no teólogo Google e fala assim: o que a Bíblia diz a respeito do coração? Vai lá e vai ver as respostas, biblicamente falando. O que a Bíblia diz, tá? O que a Bíblia diz a respeito do coração do ser humano. Procura e vai ver qual é a resposta. Aí você vai falar para mim se você vai seguir o seu coração. Como alguns dizem, siga o seu coração. Siga o seu coração e vá direto para o inferno. Nós não podemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é mentiroso, o nosso coração é pecador, o nosso coração é inclinado para as coisas do mal, o nosso coração é mau. O que a Bíblia coloca como coração e o que as pessoas entendem como coração, que é aquele símbolo bonitinho, faz coraçãozinho, faz coraçãozinho, sabe esse símbolo bonitinho? Isso representa o mais íntimo do meu ser, o mais íntimo do seu ser. É por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que adorar a Deus de todo o coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, do mais íntimo, mais profundo do meu ser. Isso é o coração, segundo a Bíblia. Porque o coração, para nós, para vocês que sabem, o coração diz que, eu quero ouvir meu coração. Quer ouvir seu coração? Compra um estetoscópio e você ouve seu coração. Porque o coração é só uma bomba. O coração é simplesmente um órgão, o que é uma bomba que bombeia sangue para o seu corpo. É isso que o coração faz. Se ele parar, já sabe. Pergunta para a Nete para você ver. A Nete sabe bem o que é isso, né, Nete? Não é bom não, né, Nete? Se ele parar, não é bom não, né? Pois é. Ele tem essa função. É por isso
que nos é colocado dessa maneira para que nós possamos entender que o coração mais íntimo do meu ser é importantíssimo. É por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus dentro dos nossos corações, do mais íntimo do meu ser. Mas olha que engraçado, que Paulo diz que não é o seu coração que deve ser transformado, mas a sua mente. Porque você tem a Bíblia guardada no seu íntimo, então a sua mente é transformada. A sua mente é transformada. Então é isso que a pregação eficaz fala. E o que acontece também hoje, por causa dessa, como é que eu diria? Não acho adjetivo. Por causa é o amor ao pecado. Não tem outra palavra. Por causa do amor, o que nós deveríamos amar, nós rejeitamos. O que nós deveríamos rejeitar, nós amamos. É o que Paulo diz, né? O bom que eu deveria fazer, esse eu não faço. O mal que eu deveria não fazer, esse sim eu faço. E é exatamente isso. Por quê? Nós deveríamos amar ao Senhor, amar a Bíblia e amar os caminhos do Senhor, mas esse nós rejeitamos. E nós deveríamos amar o pecado, odiar o mundo e odiar as coisas do mundo, e isso nós amamos. Aí, como diz o pastor Joaquim, lembrei dele de semana passada, né? Que ele falou, vai morrer por quê? Porque é burro. Né, Marcos? Então, quando nós vemos isso, e isso não estou falando de fora da igreja, porque lá fora é pior o negócio. Fora da igreja, quem não conhece o Evangelho, quem não vive o Evangelho, quem não está ligado a Cristo, quem não está ligado à videira verdadeira, que é o Senhor. Se com Ele já é difícil, você imagina sem Ele, gente. Se com Cristo está difícil a gente manter firme, se com Cristo está difícil a gente rejeitar o pecado, se com Cristo está difícil a gente sair, fugir, correr da aparência do mal, você imagina sem Ele. E eu estou falando isso, não estou falando lá de fora, estou falando de dentro da igreja. Estou falando de dentro da igreja. Então, antes de nós falarmos sobre perdão, primeiro nós precisamos aprender a perdoar. Antes de falarmos sobre perdão, nós também temos que ensinar sobre a culpa. Nós temos que falar sobre a culpa, sim. Como eu disse, o propósito de Cristo vir ao mundo já estava pré-estabelecido, mas tem um culpado disso, e quem é? Nós somos culpados. Nós somos culpados. Nós somos culpados de estarmos destituídos da glória de Deus. A culpa é nossa. Mas por causa de Cristo, que morreu na cruz, que nos regenerou, que nos limpou com seu sangue precioso, que nos lavou com seu sangue precioso, nós então podemos nos achegar de volta ao Pai. Amém? Então, antes de falar sobre o pecado, temos que falar sobre a culpa. Antes de falar sobre cura, nós precisamos falar sobre a doença. Quando você vai no médico, estava ali falando com a Elô, está 2 velhos agora discutindo, conversando, falando como é que faz para ir no médico, está com dor nas costas. Né, Elô? Estava ali, pastor, o negócio está feio. Falei, Elô, também está, aqui também está doendo. Né? É dor para todo lado. Você vai no médico, você fala para ele o quê? Estou ruim. Tá, mas o que você tem? Estou ruim. Tá, mas... Não, fala sobre a doença. Fala sobre o problema. Você tem que explicar o problema, não é isso? Então como é que você vai falar sobre cura? Vai pregar sobre cura se você não falar da doença? Sabe qual é a sua doença, irmão? É o pecado. A sua doença é o pecado. Você precisa de cura que só pode ser dada pelo Senhor Jesus, porque você está doente. E a sua doença se chama pecado. Antes de falarmos de salvação, nós temos que mostrar que eles estão perdidos. Não é isso? Porque senão eles vão falar, você é salvo do quê? Do que você está falando, pastor? Que conversa é essa? Não estou entendendo. O ponto é o seguinte, é mesmo igual a medicina. Vamos achar a causa, para daí achar a solução. Não tem como, não dá para fazer igual a NHS, hein? Não faz igual a NHS não, porque a NHS vai te dar paracetamol, vai mandar você para cá, daqui 2 anos eles vão te fazer um exame. Eu acho que é isso. Aí eles mandam você para cá, daqui 2 anos chamam de novo. Não, eu acho que não era aquilo, agora eu acho que é aquilo outro. Aí quando você estiver quase morrendo, você fala, agora eu descobri. Mas agora desculpa, não dá mais tempo. É assim que eles fazem. Não é assim que tem sido feito?
Infelizmente, é assim que tem sido feito. Não, nós temos que ser muito claros com respeito a isso. Nós mostramos o problema, nós falamos sobre o problema, mas nós damos a solução. A solução é Cristo. A solução é Cristo. De novo, a solução é Cristo. Só Ele é a solução para todos os problemas. Não há salvação sem arrependimento, irmãos. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação, não há redenção. Veja, não existe redenção para mim e para você se Cristo não for o nosso Redentor. Estamos em um processo de transformação diária. Todos os dias precisamos nos arrepender. Todos os dias precisamos pedir perdão pelos pecados. Todos os dias, todos os dias. Hoje não se prega mais sobre arrependimento. Ninguém fala mais sobre arrependimento. Sabe o que eu acho legal? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vez em quando visitar as páginas do Facebook e do Instagram dos crentes. Aí eu vejo lá assim, não me arrependo de nada. Só me arrependo do que não fiz. Aí eu falo, ué. Aí eu vou lá, no próximo post, o Senhor é minha rocha e fortaleza. Eu falo, mas não está fazendo sentido isso aqui. Não está fazendo sentido. Está fora de contexto isso aqui. Não me arrependo de nada. O crente falando que não se arrepende de nada. Que só se arrepende do que não fez. Crente falando, não condiz. Não condiz. Ou então põe um postzinho fazendo arte e coloca embaixo, me julguem. Me julguem. Legal. Legal. E aí você olha isso e você fala, peraí, essas duas coisas não batem. Essas duas coisas não podem andar juntas. Essas duas coisas, não, mas o que importa é que eu vou à igreja, o que importa é que eu apareço lá uma vez por mês, e eu adoro, eu louvo, e eu dou meu dízimo e a minha oferta. Para quê? Para quê? Você tá comprando indulgência? Se eu não me engano, foi contra isso que Martinho Lutero lutou na reforma protestante, não foi isso não? Quer ser salvo? Quer ser salvo? Depende do tamanho que você quer lá no céu. Depende de quanto você dá, vai ser o tamanho do seu terreninho lá no céu. E se der mais um pouquinho, até a sua terceira geração, até vovô, papai, titia, bisavô, bisavó também vai poder ter. Isso é indulgência. E quando nós fazemos isso, quando nós falamos, olha, mas o importante é que eu vou lá e limpo o chão da igreja, o importante é que eu vou lá e ajudo na igreja uma vez de vez em quando, o importante é que eu vou lá e trago meus dias. Isso você está comprando indulgência. Você está comprando indulgência, e indulgência não dá salvação a ninguém. Você não está sendo diferente, eu não estou sendo diferente daqueles que dizem que salvação é por boas obras. Que quanto mais boas obras eu realizar, melhor eu estarei no céu, mais rápido eu chegarei ao céu. Quanto mais eu ajudar os carentes, quanto mais eu ajudar aqueles que necessitam, mais rápido eu chegarei até lá. Você está comprando indulgências. Não é isso que a Bíblia ensina. O sermão da moda é eu posso tudo naquele que me fortalece, né? E pode mesmo. E pode mesmo, mas não foi nesse contexto que Paulo pregou isso, que Paulo falou sobre isso. Paulo diz o seguinte, eu já passei fome e já estive com a barriga cheia. Eu já passei frio e já estive quentinho. Eu já andei na chuva e já andei no sol. Eu já preguei aqui onde receberam e ali onde me apedrejaram. Mas diante de todas essas coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí você pode falar. Quando você fizer tudo isso que Paulo fez, você pode falar isso. Nós precisamos entender o contexto dessas frases. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Essa é fantástica. E é mesmo. E é mesmo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você é também. Tudo isso é verdade. Porém, sem o reconhecimento de que nós não somos absolutamente nada sem Cristo, e quem faz tudo é Ele, e tudo é por meio dEle, e tudo é para a glória dEle, seremos vazios. Quem dá tapa aqui, Jay? Funciona ou tapa?
Então, irmãos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ele tem sido chamado de o primeiro reavivamento da igreja. O primeiro reavivamento da igreja. Por quê? Porque sentiu-se a presença de Deus poderosamente naquele lugar. Mas vale lembrar que isso não se deu apenas por causa das experiências e do milagre em si, mas por quê? Por causa da profunda convicção de pecado. Por isso houve um reavivamento, por causa da convicção do pecado, como nós lemos no verso 37. Muitas conversões, como nós vimos aqui, mais de 3.000 almas. E o sentimento do povo era qual? Temor, temor. John Stott, no seu comentário sobre o livro de Atos, ele diz o seguinte: o homem não é pecador porque ele peca. Não é. Ele peca porque ele é pecador. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Entendam? Ressaltando ainda sobre o sermão de Pedro, vamos recapitular. Jesus, ele era homem e sua divindade era conhecida por causa dos seus milagres. Ele foi morto por mãos ímpias, mas segundo o propósito de Deus. Entendam isso. Ele ressurgiu dos mortos, como previam os profetas e testemunharam os apóstolos. Ele foi elevado à destra do Pai e de lá derramou o seu Espírito. Ele oferece seu perdão e seu Espírito a todos aqueles que se arrependem, creem e são batizados. Já se arrependeu? Já se arrependeu? Já creu? Já foi batizado? Se não for, fala comigo no final que nós vamos ter batido ainda esse ano. Já se arrependeu? Já creu? Não foi batizado por quê? Cara de intelectual dela. Precisamos disso. Precisamos disso. E em terceiro e último lugar, nós vamos ler agora, bem rápido, dos versos 42 a 47. Olha o resultado disso tudo. Eles ouviram o sermão, eles entenderam o sermão, e olha a igreja que vive o que prega. Olha a igreja que vive o evangelho. Olha a igreja que aplica aquilo que aprende. Eles se dedicavam, a partir do verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuindo cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja de Cristo tem sofrido hoje inúmeros ataques, tem sido motivo de chacotas e difamações, em geral, porque não existe um equilíbrio entre pregação e conduta, entre ensino e maneira de viver. Precisamos aprender que não é só pregar a doutrina, mas viver a doutrina pregada. Precisamos aprender que não é só pregar a doutrina aprendida, mas viver essa doutrina que aprendemos. Nós vemos alguns zelando tanto pela doutrina, que quando celebra um culto, parece que está num velório. Em contrapartida, nós temos o outro lado. Aqueles que zelam tanto pelo poder, pelo fogo consumidor do Espírito, que parece mais um terreiro de candomblé, do que um culto ao Senhor. Nós precisamos achar um balance. Doutrina e prática. Doutrina e prática. Prática vindo da doutrina. É isso que nós precisamos fazer. Então, o que nós vemos primeiro, verso 42, dedicavam aos ensinos dos apóstolos.
compromisso com a palavra de Deus. A igreja começou assim, tendo compromisso. De uma vez por todas, eu e você precisamos entender, aprender e aplicar que o nosso compromisso é única e exclusivamente com a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus tem compromisso com ela mesma. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem nem compromisso nem comigo, nem com você, sabia? Compromisso de Deus é com a palavra dele. Justamente porque é a palavra dele. É esse o compromisso que Deus tem. Stott, ainda comentando sobre esse assunto, diz que os apóstolos então haviam inaugurado uma escola em Jerusalém. E cerca de 3.000 pessoas estavam então no jardim da infância da escola do Espírito. E é assim que nós somos. Nós estamos ainda no jardim da infância. Nós temos que buscar esse amadurecimento, nós temos que buscar esse crescimento, nós temos que buscar esse conhecimento. Segunda coisa, perseveravam na oração, se dedicavam às orações. A igreja cheia do Espírito Santo ora com fervor e constância. Você é um crente cheio do Espírito? Você ora constantemente? Nós precisamos orar constantemente. Não é só orar quando eu quero, é orar quando eu também não quero. Não é só orar quando eu estou com vontade, é orar principalmente quando eu não estou com vontade. Que aí é que Deus trabalha. Pastor Kleber, está tudo bem na minha vida. Minha mulher é uma bênção, eu tenho saúde, estou ganhando bem, comprei 3 carros, 5 casas, estou viajando o mundo todo. Esse não sou eu não, tá? Estou dando um exemplo para o pastor Kleber. Senão é perigoso, né? Tá tudo bem. É essa hora aí que você vai orar? Você vai orar, ai, obrigado Deus, o Senhor é tão bom comigo, amém, em nome de Jesus, amém. Não, você vai orar, é a hora que você mais ora, a hora que você mais ora, ou o momento que você mais ora, é justamente quando não está bem, não é verdade? Quando as coisas não vão bem. Não deveria ser assim, deveria ser todo o tempo, constantemente. Mas é quando tudo vai bem e quando tudo não vai bem. Nós precisamos orar. Você que quer ser um crente cheio do Espírito, o Espírito abundante na sua vida, ore. Ore. E aí eles dizem ainda que eles viviam, a Bíblia diz ainda que eles viviam em comunhão. Todos estavam cheios de temor. Veja, temor. Temor a quem? A Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Profunda comunhão. A igreja cheia do Espírito Santo, ela ora e tem comunhão. E o resultado disso é como nós lemos. A simpatia do povo não tem como evitar. Não tem como evitar. Vou citar alguns versículos aqui de Atos, para vocês verem o resultado dessas coisas. Pode marcar aí, Atos 1,14. Todos perseveravam unânimes em oração. Atos 3,1. Os líderes da igreja vão orar às 3 da tarde. Atos 4,31. A igreja perseguida ora, o lugar treme, o Espírito Santo desce. E o que acontece? Eles param de pregar. Não, eles continuam. Atos 6,4, a liderança entende que sua maior prioridade é a oração e a pregação da palavra. Estava lá acontecendo uns rebuliços na igreja, as viúvas não estão sendo atendidas, o fulano está reclamando, o ciclano está reclamando, os apóstolos chamam, vem cá. Então vamos separar homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E vamos então colocar esses homens como diáconos da igreja. Porque nós precisamos nos dedicar à pregação, ao ensino da palavra e a oração. E a oração. Atos 12:5. Pedro está preso, a igreja ora, o que acontece? Pastor Hernandes Dias Lopes diz que de vez em quando ele tem que orar para ser preso, para ver se a igreja começa a orar. Quem sabe, se eu for preso, vocês começam a orar.
gente só ora quando as coisas vão mal, tá vendo? O pastor foi preso, e agora? E o pastor Kleber? Foi também. E o pastor Daniel? Não está aqui, está lá na Espanha, e agora? E o Diego, que de vez em quando quebra o galho, também está preso. Quem vai pregar? Não, vamos orar que é mais fácil. Né? Vamos orar que é mais fácil. Mas pelo menos está orando. Atos 28:8. Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta e eles são curados. Oração, irmãos. Profunda comunhão. Também relata aqui. A igreja de Jerusalém, relatada em Atos, eles se amam profundamente, eles gostavam de estar juntos. A igreja precisa gostar de estar junto. O capítulo 2, verso 44. Eles partilhavam os seus bens, 2,45, e aqui não me entendam mal. Já falei sobre isso uma vez, não estou mandando você vender sua casa, seu carro e dar para o irmão, não. O que eu estou dizendo é que ninguém passava por necessidade, porque a igreja apoiava uns aos outros. Nós éramos atentos, eles eram atentos, assim como nós devemos ser. Nós devemos ser atentos às coisas ao nosso redor. Se tem alguém passando necessidade, não deve passar necessidade. Nós precisamos nos unir como povo de Deus e ajudar. E eles estavam no templo e nos lares unidos. O Salmo 133 diz que onde houver o Espírito do Senhor, há união entre os irmãos. E então o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós precisamos converter, não é somente o nosso corpo, a nossa mente que precisa converter, ou o nosso coração que precisa converter, mas também nossos bolsos. Nós precisamos ajudar os necessitados. Nós precisamos amar mais as pessoas e menos as coisas, irmãos. Menos as coisas. Porque o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja, pessoas. Ele não vai vir buscar suas coisas. Suas coisas vão ficar aí para os seus filhos, para os seus netos ficar brigando depois. Ame as pessoas e use as coisas que Deus te dá. Não faça o contrário. Nós estamos vendo muita gente amando as coisas e usando as pessoas. Ame as pessoas. O Senhor Jesus mandou amar seu próximo. Ame a Deus e ame ao seu próximo. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Em nenhum momento você vai enxergar na Bíblia, você vai ver na Bíblia, a Bíblia te dizendo para você amar alguma coisa a não ser Deus e as pessoas. Em nenhum momento. Nós precisamos ter amor pelos perdidos. Nós precisamos ter amor uns pelos outros. A igreja precisa amar. A igreja precisa amar. A igreja que ama, ela adora a Deus com entusiasmo. O crente cheio do Espírito ora, o crente cheio do Espírito ama, e o crente cheio do Espírito adora a Deus com entusiasmo. Fica tranquilo, não estou mandando você sair correndo pelo templo, batendo palma, rodopiando, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que precisa existir entusiasmo na nossa adoração. Nós precisamos entender a quem é que nós estamos adorando, amém? Coitado da Adriana não precisa ficar aqui parecendo uma líder de torcida. Vai para cá, vai para lá, bate palma. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos adorar com entusiasmo. Precisamos ter prazer em vir ao culto. E por último, a igreja cheia do Espírito Santo tem a simpatia dos de fora. Deus, então, promove crescimento. Promove crescimento. A igreja primitiva promoveu um impacto na sociedade por causa do seu estilo de vida. A igreja primitiva promoveu impacto na sociedade do seu tempo por causa do seu estilo de vida. Quem conhece a Deus, irmãos, não brinca com as coisas de Deus. Você quer uma escola melhor para o seu filho? Não? Você quer uma escola melhor para o seu filho? Então ensina seu filho a ser um aluno melhor. E é em casa que se ensina. Você quer uma sociedade melhor? Então seja você parte da sociedade melhor. A igreja impactou porque ela viveu.
A igreja impactou porque ali existiam homens que se tornaram não perfeitos, mas melhores para a sociedade por causa de Cristo. Mulheres que se tornaram não perfeitas, mas melhores por causa de Cristo. Jovens, crianças que se tornaram melhores por verem o exemplo dos seus pais. E eles viam e olhavam e falavam: eu quero ser como minha mãe, eu quero ser como meu pai. E assim foi construída uma sociedade melhor. E eles então ganhavam a simpatia de todo o povo, porque o povo olhava, enxergava aquilo e via: eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida. O que é isso? E aí a oportunidade da gente pregar o Evangelho. Então essa sociedade que nós tanto lutamos, que nós tanto reclamamos dela, que nós possamos fazer a nossa parte para mudá-la. Ah, mas só eu fazendo não vai mudar nada. Vai mudar a sua vida. E vai mudar quem está ao seu redor. Ah, mas se eu pagar minhas contas, todo mundo sonega. Problema de quem sonega, você pague as suas. Você faça o seu. Ah, mas se eu isso, todo mundo faz. Sua mãe nunca te falou que você não é todo mundo? Minha mãe sempre falava: você não é todo mundo. Você é todo mundo? Viu? Você não é todo mundo. Sua mãe também fala isso? Tinha certeza. Então, por causa desse impacto, irmãos, a sociedade se tornou uma sociedade melhor. Melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores estudantes, melhores donos de comércio, melhores tudo. E a lista continua. E como resultado disso, Deus acrescentava dia após dia a igreja. E nós temos aqui outros exemplos no livro de Atos. Nós vamos ver isso mais para frente, mas eu quero citar. Atos 1,15 diz que 120 membros se juntou à igreja. Atos 2,41, que nós acabamos de ler, diz que 3.000 membros foram integrados à igreja. Atos 4,4 diz que 5.000 membros foram integrados à igreja. Atos 5,14 já parou de contar, uma multidão foi agregada à igreja. Atos 6,7, o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judeia, Galiléia e Samaria, obedecendo às ordens de Cristo. Atos 16,15, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Esse é o resultado de Atos 2. Da igreja que entendeu o seu chamado. Da igreja que entendeu o que é ser capacitado e cheio do Espírito Santo. É a minha oração para a minha vida e a minha oração para a vida de vocês. Que em nome de Jesus nós possamos ser essa igreja. Unida, que ama, que serve, que cresce. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Te dou graças por cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite. Te dou graças pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que é perfeita, que é viva, que é eficaz nas nossas vidas. Obrigado pelo exemplo de Pedro, obrigado pelo exemplo de Paulo, dos apóstolos, de tantos outros que vieram antes de nós. Por causa deles, por causa do testemunho deles, por causa da simpatia que eles tiveram do povo, é que estamos aqui, que tivemos a oportunidade de ouvir o teu evangelho. Foram instrumentos usados pelo Senhor para nos alcançar. Nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, use também a tua igreja. Use a igreja de Cliff Oak Church, use a minha vida, use a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus, para gerar um impacto também na sociedade ao nosso redor. Para sermos melhores maridos, melhores esposos, melhores esposas, melhores pais, melhores chefes, melhores empregados, melhores alunos, tudo por causa do Senhor, porque é o Senhor que nos capacita. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que capacita a cada um de nós e que nós possamos estar atentos para a sua voz e que possamos orar fervorosamente, continuadamente, sem cessar e que possamos ter vidas verdadeiramente convertidas ao Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Capacita os teus servos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.